E a gente pegava também, pessoal, muito gibi emprestado na biblioteca infantil. A gente trocava lá também, né? Direto a gente ia lá trocar. Lembra que a gente fazia via sacra ali pelos sebos da cidade, lembra? Sim, Passo espaço, alternativo, espaço alternativo. Don Quixote, tinha um que Don era Don Quixote. Quixote, Túnel A do gente, Tempo lá em cima, Túnel do Tempo perto era da um pouco mais Uniara. longe. A gente ia mais no espaço alternativo, né? Que Esse foi o clássico, né? atravessava o pavilhão ali, né? Que tinha meio que o pavilhão que divide Araraquara, né? Para lá do pavilhão é o centro, para cá do pavilhão é a Vila Xavier. E aí a gente passava o pavilhão, ia no sebo e voltava. Já atravessava de volta e voltava para casa, porque senão começava a ficar muito longe de casa. Mas fazia muito essa via sacra, cara. E a gente ia a pezão, né? A gente ia a pezão mesmo. Deixa eu pegar um negócio para te mostrar. Vamos ver se você lembra disso. Se liga, ó. Você lembra disso aqui? Opa, não só lembro como tenho também. Aqui. Você tem também, né, mano? Mano, o tanto que a gente leu esse gibi, cara. Mano, galera, esses Cães dos Baskerville do Sherlock Holmes foi uma leitura que a gente fez demais, cara. Mas muito mesmo, velho. Muito mesmo. E a ponto do Regis devolver, pegava emprestado na biblioteca. Aí ele devolvia. Aí eu pegava. Aí eu devolvia. Aí o Regis pegava. Ficava mais com a gente do que na biblioteca. Eu acho que foi o gibi que mais ficou em mãos na minha vida, esse daí. Foi, cara. Eu contei a história disso num vídeo aqui do canal, Regis, que se chama 50 quadrinhos sobre mim. 50 quadrinhos da minha vida. E eu falo desse gibi, que eu não tinha, né? Aí quando eu falei disso, um inscrito aqui do canal me mandou de presente, cara. Que legal, mandou de presente. Cara. Que legal que massa você conseguiu, cara. E você ainda tem também, que legal, cara. Que legal que nós dois temos esse quadrinho, cara. E esse é o número 1 do Sherlock, ó. Eu não tenho mais, só tenho esse. Caramba, você sabe um quadrinho que eu ainda tenho vontade de ter, que eu ainda não tenho? Eu já tive quando era muito pequeno, mas eu não sei o que aconteceu, que no meio do caminho, não sei se eu me desfiz quando eu era muito criança, aquele da Turma da Mônica das tampinhas, da Coca-Cola. Eu tenho aqui, eu ganhei de presente dos inscritos também. Lá uma hora eu preciso ir atrás, viu, cara? Foi o primeiro quadrinho da minha vida, se eu bem me lembro, assim, sabe? Esse quadrinho é bem antigo. Eu era bem pequeno, meu pai comprou pra mim, ou trocou, não lembro como que era a promoção na época. Era pra trocar, você reunia tampinha e trocava por gibi. Então o gibi meio que era grátis. Tá? Grátis. Aí vinha uma caixinha pra você organizar todos eles. Os meus avós, eles eram dono de boteco, numa cidade chamada Dois Córregos, 1 hora de viagem a Araraquara. E por serem donos de boteco, eles tinham acesso a várias tampinhas e deram todas para mim, inclusive com a caixinha. Então, caramba, se eu bem me lembro, a primeira memória de gibi que eu tenho era essa. Quando eu conheci o Regis me conheceu, a gente já gostava de gibi. Não foi uma coisa que um apresentou pro outro, igual Cavaleiros, assim, que a gente tava falando. A gente já gostava, galera, já gostava. E era um amigo, assim, que eu competia, né? Tipo, competia naquela boa competição, né? Quantos gibis você já tem? Eu tenho 50. Tinha eu tô com 63, sabe? Cara, tinha isso. Pior que tinha, mas era gostoso, muito... né? E a gente tava tão no começo, né, cara? A gente, eu guardava meus gibis numa caixinha, cara. Eu tinha pouquíssimo na época, cara. Era bem começo da coleção, né? E a gente ficava realmente isso daí. Nossa, agora eu tenho 12, eu tenho 17. Eu preciso superar ele. Como ousa me passar, que audácia. Aí chegou o ponto, bom, como a gente falou, a gente gostava muito de desenhar. E aí o Regis e eu começamos a fazer os nossos gibis de super-herói. Sim. Os nossos gibis de super-herói. Aí, qual que era o seu personagem, Regis? Você fazia bastante. Poderoso Homem Mascarado. O Homem Mascarado. Eu lembro do Homem Mascarado. O meu, você lembra qual é que era? Lembro, Capitão Green. Capitão Green. Eu achava green uma palavra bonita, mas eu nem escrevi como verde. Eu escrevi tipo G-R-I-M-N. Green. O que significa? Qualquer coisa. Um era o Homem Mascarado, o outro era o Capitão Green. Mas a gente fazia igual Marvel e DC mesmo, né, Regis? Tipo assim. Tinha os crossover de vez em quando, né? Bruno, você lembra uma época que a gente desenhou um gibi do Doug? Nós desenhamos ele juntos. Lembro. Do Doug, e a gente pegou todos os personagens que o Doug fazia de herói. Capitão Codorna. O
ele fazia uma versão do James Bond, que era o Smash Adams, ele fazia uma versão Codorna, ele fazia uma versão do Indiana Jones. E eu lembro que a gente juntou todos esses personagens de herói do Doug e a gente chamou o gibi de A Reunião dos Super-Heróis. Cara, tinha ficado tão legal aquilo lá. Cara. Não, e a gente fez realmente juntos. Era o meu traço e o seu traço na mesma página. A gente dividia quem fazia o quê. Ou fazia na minha casa ou fazia na tua casa. Né? Eu lembro até da... Seus pais, inclusive, moram na mesma casa até hoje, né? Reformou, mudou muito lá. Mas meus pais mudaram em 2020, eles mudaram de casa. Não é mais naquela casa lá que eles estão morando. Mas eu lembro direitinho, era uma mesona que tinha na sua sala. Sim. E sua irmã... Porra, eu tenho uma lembrança da sua irmã estudando pra cacete, cara. Tipo, estudando. Sua irmã era muito mais velha que nós. E ela estudava pra passar nos vestibulares, passar nas provas. E eu e você ficava morrendo de medo. Porque, tipo assim... Será que quando a gente tem a idade dela... a gente não queria atrapalhar, a gente tinha medo de chegar na idade dela e ter que estudar tanto igual. Tipo, mano, eu não quero estudar tudo isso que ela tá estudando. É muita coisa, né? E a gente ficava desenhando ali. Né? É bom. Desenhando ali enquanto sua irmã estudava, ou na minha casa, lá na mesa da cozinha também, que a gente fazia um bocado de desenho junto. Pô, cara, o que aconteceu com esse do Doug? Ficou com você ou comigo? Não sei, cara. Esse eu realmente não lembro que fim que levou, cara. Mas eu lembro da gente desenhando, eu lembro dele pronto, eu lembro do final que deu gancho pro número 2 que nunca saiu. Nunca saiu. O que aconteceu com ele? Mas foi muito da hora, cara. Foi muito legal fazer. A capa, cara. A gente tinha o material tudo certinho, era massa você pegar... Era um multiverso do Doug, né, Bruno? A gente já levando o conceito de multiverso para aquela época. Muito antes de ser modinha, Regis. Pô, muito antes. Eu lembro da gente com régua, papel, né? Porque a gente fazia com papel A4, dobrava, e aí tinha que fazer a grade de quadros, né? Então com a reguinha fazendo os quadrinhos tudo e tal, e depois ia desenhando os personagens dentro, passava de um pro outro, balonava na mão, fazia o balãozinho, escrevia na mão, depois grampeava. Os meus fanzininhos, esses meus gibizinhos, tudo da época, Regis, eu perdi quando teve uma chuva muito forte em Araraquara, que inundou um cômodo da minha casa. Que era justa... Você lembra que minha mãe, numa época, ela fez uma reforma e ela construiu um... Como é que fala quando tem um quartinho na parte de cima da casa? Lembro. Um sótão. Ela, como é que é? Não, como é que é, amor? O nome de um quartinho sozinho no alto do quarto da minha mãe, naquele lá em cima, no alto lá? Sobrado. A minha mãe fez um sobradinho, e aquele sobrado ficava as coisas de desenhar. Inclusive, a gente desenhou muito naquele sobrado também, eu sei. É verdade. A gente desenhou muito. Era uma mesa redonda, preta. Nossa, eu lembro daquele sobrado desde quando só tinha material de construção lá em cima. Lembra? Aí você pegou a reforma toda. Você pegou a construção toda. Aí a gente fazia lá aquele sobradinho, mano. A Júlia já tinha falado aqui também, a Júlia Ligeira. Sobrado. Encheu d'água, Regis, aquele lugar. E eu perdi todos os meus gibis. Todos, Regis. Se o do Doug tava lá, foi junto. Se tá com você, se tá em algum lugar na casa da sua mãe, aí vai ser maravilhoso. Não, lá não tem mais nada, infelizmente. Lá até aqueles meus do Homem Mascarado já foi tudo. Foi tudo. Que dor, velho. O que aconteceu, deve ter ido pro lixo, alguma... Não sei, cara. Mas eu sei que depois de um tempo... Né? Depois de um tempo, eu e você começamos a expandir os mundos, né? O Capitão Green ganhou o Homem Tempestade, era um outro gibi. Igual a Marvel tinha os gibis X-Men, Wolverine, Capitão América, vamos fazer o nosso mundo. Aí eu tinha vários, assim, tinha a Polaris, que era uma personagem minha também. Você fez outros também. Que a gente chegou ao ponto de imaginar crossovers entre nós. Tipo, um era Marvel, outro era DC, tá ligado? A gente chegou a imaginar. E a gente chegou a fazer cardzinho de arquivos secretos de todos os nossos personagens. Era tipo aquele super trunfo de herói. E a gente era meio que honesto um com o outro. Porque a gente falava assim, não, eu sei que não é sempre os meus heróis que vão ter mais atributos que os do Regis. Tem que ser equilibrado para dar jogo. Pra gente poder... Então, a gente colocava 10 em tudo, né? Coloca 10 em tudo. Queria perder, né? Vai pra caramba, né, Bruno? Vou colocar 10 em tudo. Velocidade, 10. 10. 10 em tudo, né, velho? Não dava, mano. E aí, mano, só pra resumir, então, né? Foi tudo isso. Aí eu e o Regis, a gente já gostava, então, de gibi, de animação, de desenhava pra caramba e tal. E
quando veio o Dragon Ball Z, mais do que o Dragon Ballzinho, aí, cara, eu e o Regis ficamos fanático. Eu ia na casa do Regis pra ver o Dragon Ball Z, eu e ele junto. Quando dava. Quando não dava, eu via na rua. Eu tinha outros amigos que gostavam de desenhar na minha rua também. Por exemplo, o Gabriel, que era um amigão meu, às vezes aparece aqui na live. Quando eu não tava com você na escola, eu tava com ele na rua e a gente desenhava junto também, eu e ele, sabe? Eu tinha amigos que gostavam de desenhar e gostavam de Dragon Ball, que eram vizinhos ali perto da minha rua.